Você já se sentiu como se estivesse gritando em um túnel escuro e ninguém pudesse te ouvir? Hoje vou te contar a história de um homem que chamaremos de G. Ele viveu o pesadelo de qualquer pai, ver o sol se pôr e não ter um teto para proteger seu filho. Mas o que ele fez, no momento mais humilhante de sua vida, é o que separa os que desistem dos que mudam o mundo. Tente adivinhar quem ele é, pois sua história virou um dos filmes mais amados de todos os tempos. A jornada de G começou com um sonho de empreendedorismo que se tornou uma armadilha. Ele investiu cada centavo que possuía em máquinas médicas portáteis, acreditando que seriam um sucesso revolucionário. Mas as vendas não aconteciam. Cada dia era uma batalha perdida em consultórios frios. Ele caminhava quilômetros carregando aquele aparelho pesado que mais parecia um monumento de metal ao seu próprio fracasso e à sua falta de sorte. As brigas em casa tornaram-se constantes, alimentadas pelo medo da fome e do despejo. Em pouco tempo, G viu sua família se partir sob a pressão da miséria. Sua esposa, exausta de promessas vazias, decidiu partir. Mas G fez uma escolha que mudaria seu destino. Ele jamais abandonaria seu filho. Ele ficou com a criança, uma mala de roupas e um estoque de máquinas que ninguém queria. Ele estava sozinho, mas com uma responsabilidade que pesava mais que o mundo. Eles foram despejados, primeiro do apartamento, depois de motéis baratos. De repente, o mundo de G se resumiu a uma mochila e a mão pequena do seu filho, que nunca a soltava. Naquela primeira noite na rua, o céu de São Francisco parecia uma tela cinzenta e indiferente. G olhava para as luzes dos prédios de vidro, onde pessoas de terno ganhavam fortunas em minutos, enquanto ele buscava um abrigo. Foi nesse abismo que ele viu uma Ferrari vermelha e fez uma pergunta. O que você faz e como você faz? O dono do carro era um corretor de ações. G decidiu, naquele momento, que entraria naquele mundo de números e gravatas. Ele conseguiu uma entrevista para um estágio em uma grande corretora. O problema era o preço da entrada. O estágio duraria 6 meses e não pagaria um único centavo de salário. Era uma aposta suicida para quem já não tinha nada. Mas G aceitou. Ele passava o dia ligando para clientes, competindo com jovens privilegiados. Ninguém no escritório luxuoso sabia da verdade. Enquanto os outros estagiários saíam para jantares caros, G corria com o filho para a fila dos abrigos de caridade. Ele precisava chegar antes das 5 da tarde, ou perderiam a chance de uma cama. Ele vivia em 2 mundos, o mundo dos milhões de dólares durante o dia e o mundo da sopa gratuita e do frio à noite. O peso de esconder essa realidade era uma tortura silenciosa que ele carregava no peito. A noite mais dolorosa aconteceu em uma estação de trem barulhenta. O abrigo estava lotado e eles não tinham dinheiro para um quarto. G levou o filho para o banheiro público da estação. Ele trancou a porta por dentro e sentou no chão de azulejos gelados. O cheiro era terrível e o medo de serem expulsos era constante. Para proteger a inocência da criança, ele transformou aquela tragédia em uma aventura. Ele disse que o banheiro era uma máquina do tempo. Ele disse ao filho para fechar os olhos e imaginar que estavam se escondendo de dinossauros gigantes que rugiam do lado de fora. O menino, confiando plenamente no pai, sorriu e acabou dormindo no colo de G. Enquanto a criança sonhava com aventuras, G chorava em um silêncio absoluto e cortante. Ele sentia que tinha falhado como homem, como pai e como ser humano. Mas ele não soltou o filho. Ele ficou ali, sentado ao lado de uma privada, protegendo o sono da criança. Imagine a força necessária para não soltar um soluço e acordar o pequeno. Naquela noite, com o pé encostado na porta para impedir que alguém entrasse, G entendeu o verdadeiro significado da palavra luta. No dia seguinte, ele lavou o rosto na pia imunda do metrô.
secou as lágrimas, vestiu seu único terno amassado e foi para a corretora. Ele não permitia que o cansaço vencesse. Ele precisava ser o melhor, pois só um estagiário seria contratado no final. Ele trabalhava como se cada segundo fosse oxigênio. G não bebia água para não perder tempo indo ao banheiro. Ele não largava o telefone nem para respirar entre as chamadas. Ele fazia 200 ligações por dia, enquanto os outros faziam apenas 30. Ele precisava compensar as horas que perdia nas filas dos abrigos. A fome era uma companhia constante e, por vezes, ele chegava a doar sangue em clínicas populares apenas para conseguir alguns dólares para o jantar do filho. O terno dele estava ficando largo. Seu rosto estava encovado pela falta de sono, mas seus olhos brilhavam com uma chama que ninguém conseguia apagar. Ele estudava fórmulas financeiras à luz das lanternas dos abrigos, enquanto o filho dormia ao seu lado. Cada não que recebia ao telefone era apenas um degrau a menos para o sim que mudaria tudo. Ele estava correndo contra o tempo, contra a fome e contra a estatística que dizia que ele já tinha perdido. O dia final do estágio chegou como um julgamento. G foi chamado na sala dos diretores, um ambiente de madeira nobre e silêncio absoluto. Ele estava exausto, usando a mesma camisa de 2 dias atrás, mas sua postura era de um rei. Os diretores olharam para ele, para o seu esforço sobre-humano e para os resultados incríveis que ele trouxe, mesmo sem ter um teto. Eles perguntaram se tinha sido fácil. G, com um nó na garganta, apenas balançou a cabeça negativamente. Eles, então, disseram as palavras que ele esperou por toda a eternidade. Amanhã, venha com uma camisa nova, porque você está contratado. Naquele momento, o ar pareceu voltar para os pulmões de G. Ele saiu daquela sala e caminhou para o meio da multidão na rua. Pela primeira vez em anos, ele não estava fugindo de nada. Ele começou a aplaudir a si mesmo, as lágrimas escorrendo livremente, misturando-se ao movimento frenético da cidade que antes o ignorava. Ele correu até a creche do filho. Quando viu o menino, ele o abraçou com tanta força que parecia querer fundir suas almas. Ele não precisava mais de máquinas do tempo. O presente finalmente era um lugar onde eles podiam viver. G não parou por ali. Ele tornou-se um dos corretores mais bem-sucedidos da história, fundando sua própria empresa multimilionária. Ele transformou sua dor em uma lição de resiliência que hoje ecoa em cada canto do mundo. Ele provou que a felicidade não é algo que cai do céu, mas algo que você persegue com as unhas e dentes, mesmo quando o caminho te leva para o chão frio de um banheiro. E agora, a grande revelação que prometi no início. O homem que chamamos de G é Chris Gardner. Sua história real foi imortalizada no filme A Procura da Felicidade, onde ele foi interpretado com maestria por Will Smith. Chris, hoje, é um exemplo vivo de que o seu ponto de partida não define onde você vai chegar. Hoje ele dedica sua vida a ajudar pessoas que estão na mesma situação que ele um dia esteve. Chris nos ensina que se você tem um sonho, você tem que protegê-lo de tudo e de todos. Se as pessoas não conseguem fazer algo, elas vão tentar dizer que você também não consegue. Mas a verdade é que o poder de mudar a sua vida está guardado na sua capacidade de não desistir quando todos os sinais dizem para você parar. Se a história de Chris Gardner tocou o seu coração hoje, lembre-se, o seu banheiro de metrô atual é temporário. Não solte a mão daquilo que você ama e continue caminhando, mesmo que seja um passo de cada vez. Deixe seu like para honrar essa luta e se inscreva para mais histórias que nos lembram da força inacreditável que existe dentro de cada um de nós. Qual parte dessa jornada mais te deu força? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito te ler. Até a próxima história de luz.